Fala, galerinha do oitavo ano A e oitavo ano B do Colégio Estadual André Gauди, em Corumbá de Goiás. Aqui é o professor Fausto e nós vamos corrigir hoje, então, a lista que eu enviei no dia 19 de abril, que era sobre a associação de uma equação linear do primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. A nossa primeira questão da lista, nós tínhamos que aprender a marcar pontos no plano cartesiano, até porque, para a gente associar uma equação a uma reta no plano, a gente precisaria marcar pontos no plano cartesiano. Então, vamos lá. Como é que eu marco os pontos e identifico eles lá no plano cartesiano mesmo? A gente precisa lembrar que todos os pontos, né? Se eu chamar aqui um ponto P qualquer, ele segue a ordem x e y. O que significa isso mesmo, gente? Que o primeiro número que aparece entre parênteses é o valor de x e o segundo é o valor de y. Então, se eu quero marcar ali, por exemplo, o ponto A, 1,3, a gente não lê assim, né? A gente lê as coordenadas do ponto A são 1 e 3. Eu não fico lendo a vírgula, não. Como que eu faço para marcar? Eu vou olhar lá no eixo x, onde o x vale 1, então o eixo x vale 1 aqui. E o eixo y, 3. O eixo y vale 3 lá. Então eu parto do 1, né? Com um pontilhadozinho aqui, ó. Parto do y igual a 3 e marco esse ponto bem aqui. Então aqui é onde é a localização do ponto A, né? Bem aqui assim, ó. Ponto A, que as coordenadas desse ponto A são, aí é bom a gente escrever aqui, ó, ponto A, 1 e 3. Essas são as coordenadas do ponto A. Lá no ponto B, 2 e 4. Então, x vale 2 e o y vale 4. Aí eu venho aqui e faço assim também. Tenho lá o ponto B. Faço a marquinha ali, né? Se você está fazendo de lápis, você faz uma bolotinha assim de lápis também. E pronto. O ponto está marcado. Esse é o ponto B de coordenadas 2 e 4. Bom, como aqui na folha já tem esse pontilhadozinho, é só a gente seguir o pontilhado. Então, nos próximos pontos, eu vou só fazer a bolinha, marcando a posição dele. O ponto C, por exemplo, as coordenadas são menos 2 e 3. Então, o x é menos 2 e o y é 3. É bem aqui, ó. Né? Esse ponto aqui é o ponto C, onde o x é menos 2 e o y é 3. Ponto D, menos 4 e 1. E é bom a gente colocar as coordenadas aqui também, tá? Em cima do ponto. Então, vou chamar ponto C. Cadê as coordenadas do ponto C? Menos 2 e 3. Quando eu for marcar o ponto D, menos 4 e 1, então menos 4 e 1 é aqui, ó. Essa é a localização do ponto D. Então, eu desenho uma bolotinha naquela posição e escrevo as coordenadas. Menos 4 e 1. O ponto E, as coordenadas são menos 3 e menos 2, então menos 3 para x, menos 2 para y, ponto E bem aqui, ó. Então faz uma bolinha e escreve o nome dessas coordenadas. Ponto E, menos 3 e menos 2, prontinho lá. Ponto F, menos 1 e menos 4, então menos 1 para x e menos 4 para y. Vai ficar bem aqui, então, ó. E aí vamos também escrever as coordenadas. Escreve o nome do ponto F e as coordenadas menos 1 e menos 4. Então, muito simples, né? Identificar as coordenadas era novidade para vocês, mas agora é muito simples, né? Apesar de ser novidade ainda. Então, as coordenadas do ponto G, 1 e menos 2. 1 e menos 2. Olha lá. Coloco o nome dessas coordenadas. Ponto G, coordenadas 1 e menos 2. E o ponto H, por fim, o ponto H, as coordenadas são 2 e menos 4. Então, 2 e menos 4, esse ponto é bem aqui embaixo. Faz uma bolinha e escreve as coordenadas para identificar aí o ponto.
Então, é o ponto F, é o ponto H, e as coordenadas desse ponto H são 2 e menos 4. Prontinho, então, corrigido aí a número 1 da nossa lista. E na nossa número 2, já é aí para a gente associar, né, uma dessas equações aqui a esse gráfico que está representado. Então, o gráfico a seguir é a representação de qual das seguintes equações do primeiro grau com duas incógnitas? De novo, está querendo saber se esse gráfico aqui, qual dessas equações aqui pode ser representada, né, perdão, por esse gráfico. Então, como que eu faço para identificar isso? Primeira coisa, eu tenho que tirar pelo menos aqui as coordenadas de pelo menos 2 pontos. E eu tenho 2 pontos aqui, né? Então, por exemplo, esse ponto aqui, ó, eu vou chamar o nome dele de A. Quais são as coordenadas desse ponto? Ele está bem no rumo onde o x vale 0, né? Porque bem aqui o x vale 0. E em cima de onde o y vale 3. Então, as coordenadas desse ponto são 0 e 3. Aqui embaixo, eu vou chamar esse ponto aqui, por ordem alfabética, de ponto B. Quais são as coordenadas do ponto B aqui? Ele está bem na direção onde o x vale 2, então a primeira coordenada é 2. E ele está bem na direção também onde o y vale menos 1, não é verdade? Então, a coordenada y dele é menos 1. A primeira coisa que eu teria que fazer era tirar as coordenadas de pelo menos 2 pontos aí dessa reta, lá no gráfico. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos verificar agora a qual equação esses 2 pontos faz parte. Então, lembra que as coordenadas aqui é sempre x e y, x e y. Agora eu vou em cada equação e vou substituir o x e y do ponto A e também do ponto B e verificar se a igualdade é verdadeira. Quando eu encontrar duas igualdades verdadeiras, uma igualdade para o ponto A e uma igualdade para o ponto B, então eu vou descobrir a equação que é representada por esse gráfico aqui. Então, o que eu coloquei? As coordenadas dos pontos, né? A e B, que eu chamei de ponto A e B, e também já copiei aqui as equações da A, B e C. Não copiei da letra D porque não coube ainda, né? Agora, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou lembrar que essas coordenadas aqui são x e y. X e y. Então, para a mesma equação, eu vou substituir o ponto A e o ponto B. Como assim substituir? Bom, primeiro valor não é o x, então agora o x vale 0. Aonde tem x nessa equação, eu vou colocar 0. O segundo valor é o y, então agora o y vale 3. Então eu vou substituir o y pelo 3, quer dizer, eu vou tirar o y e colocar o 3 no lugar. Então, olha só, vai ficar 3. Onde eu substituo, eu estou colocando de vermelho. Então não tem esse 2 aqui? O 2 eu não vou substituir não, eu vou substituir apenas o 0 pelo valor lá daquele ponto, ó, pelo 0, né? Vou substituir apenas o x pelo 0. E agora eu vou verificar se essa igualdade é verdadeira. Como que eu verifico isso? Fazendo os cálculos. Então aqui, 3, eu vou repetir o 3. 2 vezes 0 é 0. 3 menos 0 é igual a 3? Sim, verdade. Ah, então agora eu vou testar também para o ponto B, na mesma equação. Lembra que se um ponto faz parte, não significa que aquele gráfico é dessa reta. Eu tenho que saber se o outro ponto também dá certo, aí eu posso afirmar que aquele gráfico é dessa reta, se funcionar. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só porque agora com o ponto B. Então, agora, o x vai valer quanto? O x agora vale 2 e o y vale menos 1. Então, no lugar do y, eu vou colocar menos 1. O menos 2 eu repito, porque é da equação. E no lugar do x, agora o x vale 2. E repito o resto da equação. Menos 1, repito aqui embaixo. Quanto é 2 vezes 2? 4.
Faz o jogo de sinal. Negativo vezes positivo. Negativo. Aí agora o que vai acontecer? Menos 1 menos 4 é quanto? Quando eu tenho dois números negativos, a gente soma e conserva o sinal. Então, 4 mais 1, 5. Conserva o sinal de negativo. Gente, menos 5 é igual a 3? Não. Então, essa é uma igualdade falsa. O que significa? Então, aquele gráfico, né? Esses pontos, eles não pertencem a essa reta. Então, aquele gráfico não é a representação dessa reta. Vou repetir esses passos para cada uma das equações. Quando eu encontrar duas igualdades verdadeiras, então eu vou encontrar a equação que é representada por aquele gráfico. Letra B, eu vou fazer a mesma coisa. Vou substituir cada um dos pontos A e B nessa equação e testar. Então, agora, nessa equação, né, vou usar um ponto A. O x vale 0 e o y vale 3. Então, aqui substituindo vai ficar 2 vezes 3, porque o y vale 3, mais o valor de x, que é 0 no ponto A. Repete a equação, tem que ser igual a 3. Quanto é 2 vezes 3? 6. 6 mais 0 é igual a 3, gente? Não, né? 6 mais 0 não é igual a 3, então essa é uma igualdade falsa. Como já no primeiro ponto eu percebi que essa igualdade é falsa, não faz nem sentido eu testar para o ponto B. Porque eu preciso que seja verdadeira nos dois. Se no primeiro ponto já deu uma igualdade falsa, o segundo eu nem preciso testar. Já parto para a letra C. Na letra C, então, mais uma vez, eu vou testar o ponto A e também o ponto C. Testando o ponto A, o x é 0 e o y é 3. Então, vai ficar 3 mais 2 vezes o x, que é 0, e tem que ser igual a 3. Então, 3 mais, quanto é 2 vezes 0? 0, que é igual a 3. 3 mais 0 é igual a 3? Sim, verdade. Então, eu encontrei uma primeira igualdade verdadeira, agora faz sentido eu testar o outro ponto. Se o outro ponto der também verdadeiro, então eu descobri qual é a equação que é representada por aquele gráfico. No ponto B, o x vale 2 e o y vale menos 1. Então, y menos 1, né? No lugar do y, estou colocando menos 1. Mais 2 vezes o x, que é 2, igual a 3. Eu estou repetindo essa equação. Menos 1, 2 vezes 2, 4, é igual a 3. Menos 1 mais 4 é igual a 3. Bom, quando eu tenho sinais diferentes, como eu faço? Faço o maior menos o menor. Então, 4 menos 1, 3. E conservo o sinal do maior. Então, 3 fica positivo. Daí eu tenho que 3 é igual a 3? Verdade. Olha só, eu tenho duas igualdades que são verdadeiras. Então, eu descobri qual é a equação que pode ser representada por aquele gráfico. É a equação da letra C. Era só você marcar, mas para marcar você tinha que fazer esses cálculos, né? Então a letra D também não seria, né? Porque quando a gente encontra uma equação que é representada por aquele gráfico, então eu só consigo um gráfico para cada equação. Não pode ser, então, que esse gráfico aqui seja a representação de duas equações que não sejam equivalentes. Seguindo a nossa lista, na número 3, então, qual dos gráficos a seguir é a representação da equação 3y mais x igual a 5? Então, o que a gente vai precisar fazer? Agora eu só tenho uma equação e vários gráficos. Então, eu vou ter que identificar em cada gráfico a coordenada de pelo menos 2 pontos. Sempre eu preciso de 2 pontos. Então, a coordenada desse ponto aqui da letra A, o x é menos 1 e o y é 2. Vou chamar aqui de ponto A, x menos 1 e o y 2.
esse outro ponto aqui, o x é 2 e o y é 1. Então, a gente vai pegar as coordenadas de cada um dos pontos que a gente conseguir. Eu vou aproveitar e pegar as coordenadas desses pontos aqui que já estão destacados. Então, na letra A, eu vou pegar esses 2 pontos e vou testar naquela equação. Na letra B, vou pegar 2 pontos também, então vou pegar aqui, vou chamar de ponto C para não confundir. Então, menos 2 e 1. Esse aqui o ponto D, cujas coordenadas são 1 e 2. Na letra C, vou pegar esse ponto aqui também, ó, onde o x, vou chamar esse ponto de ponto E, e as coordenadas são menos 1 e menos 2. Vou pegar a coordenada desse ponto, ponto F, as coordenadas, o x vale 2 e o y vale menos 1. Estão bem parecidas, né, as coordenadas, muda apenas o sinal, mas a gente percebe que o sinal no gráfico, ele coloca o ponto em posições muito diversas, muito diferentes. Ponto G, coordenada menos 2 e menos 1. E nesse ponto aqui, o ponto H, de coordenadas 1 e menos 2. Bom, agora, com todos esses pontos, eu vou fazer letra por letra A, B, C e D e vou substituir as coordenadas desses pontos da letra A naquela equação do ponto. Então, eu vou pegar aí as coordenadas do ponto A e do ponto B, substituir nessa equação para verificar se ela corresponde àquele gráfico. Então, aqui, lembrar que o primeiro número é o x e o segundo é o y. Então, na hora de substituir na equação, a hora que eu for escrever o y e o x, eu vou colocar esses valores do ponto. Também aqui no ponto B, a mesma coisa. Então, tem 3 vezes o valor de y. Qual é o valor de y? 2. Mais o valor de x. Qual é o valor de x? É menos 1. Que é igual a 5. Então, 3 vezes 2, 6. Mais vezes menos, menos. Então, fica menos 1. 6 menos 1 é igual a 5? Verdade. Então, agora eu preciso testar o ponto B para saber se eu encontro uma igualdade também verdadeira. No ponto B, o x vale 2 e o y vale 1. Então, vai ficar 3 vezes o valor de y, que é 1, mais o valor de x, que é 2, igual a 5. Quanto é 3 vezes 1? 3. Mais 2. 3 mais 2 é igual a 5? Verdade. Então, eu encontrei duas igualdades verdadeiras para a mesma equação. Eu acabei de encontrar, então, que é o gráfico da letra A, que representa essa equação 3y mais x igual a 5. Se você fizer o teste para o restante das letras, você vai verificar que ou uma ou outra, né? Ou um ponto ou outro ponto, vai dar uma igualdade verdadeira, falsa, se é que os dois não derem. Então, como essa aqui era de marcar a alternativa correta, é só você vir aqui e marcar, né? A alternativa correta, então, é a letra A. Muito bom quando a gente encontra logo na primeira alternativa, né? E continuando a nossa lista, na número 4, relacione a primeira coluna com a segunda de acordo com a representação gráfica de cada uma das seguintes equações. Então, aqui agora eu vou ter que descobrir. Eu sei que cada equação dessa é representada por algum desses gráficos. Eu preciso descobrir, então, qual gráfico é de qual equação. A estratégia é semelhante à da número 3. Eu vou precisar, primeiro, em cada gráfico, identificar as coordenadas aí de 2 pontos. Então, vou lá nesse primeiro gráfico aqui, ó. Vou chamar esse ponto mais uma vez de ponto A. Quais são as coordenadas? O x vale menos 1 e o y vale 2. E vou descobrir aqui também, vou pegar a coordenada desse ponto, que eu vou chamar de ponto B, onde o x é 1 e o y é menos 2. Agora, antes de eu pegar as coordenadas dos outros, o que eu vou fazer? Eu vou descobrir
qual dessas equações que representa esse gráfico, que é representada por esse gráfico. Então, eu vou substituir agora esses pontos em todas aquelas equações até eu descobrir qual que é. Quando eu descobrir, eu venho aqui e escrevo a letra. Então, já escrevi aqui as coordenadas dos pontos daquele primeiro gráfico e as 3 primeiras equações. Porque se esses pontos não fizerem parte de nenhuma dessas 3, então ele faz parte daquela quarta equação, né? Aqui o x vale menos 2 e o y 1. Então, vou colocar aqui, vai ficar 1 mais 2 vezes menos 2, que é igual a 0. Então, 1 mais vezes menos menos, 1 menos 4 é igual a 0? Não, isso aqui é falso. Então, eu já sei que o primeiro gráfico não é dessa primeira equação. Vou testar já na segunda, então, vou testar o ponto A ainda. Então, no ponto A, o x é menos 2 e o y é 1. Aqui vai ficar 2 vezes 1 mais menos 2, que é o valor do x. Isso aqui tem que ser igual a 0. 2 vezes 1, 2, mais vezes menos, menos, 2, que é igual a 0. 2 menos 2 é igual a 0? Verdade. Então, eu encontrei uma igualdade verdadeira, agora eu preciso testar as coordenadas do segundo ponto, que é o ponto B, de coordenadas 1 e menos 2. Então, na mesma equação, eu venho aqui e escrevo 2 vezes o valor de y. Qual é? Menos 2. Mais o valor de x, que é 1. E tem que dar quanto? Tem que dar 0. Então, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 1 é igual a 0? Não é verdade. Isso aqui é uma igualdade falsa. Então, aquele gráfico não é a representação dessa equação. Vou testar para a terceira. Na terceira equação, 3x menos y é igual a 2. Então, 3 vezes o valor de x, que é menos 2, menos y, que é 1, tem que ser igual a 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 menos 1 é igual a 2? Não. Então, essa é uma igualdade falsa. Sinal, então, que aquele gráfico vai ser representação da quarta equação. Vamos conferir? A quarta equação é essa. Claro que vai ser dessa, né? Mas eu vou testar só para a gente confirmar isso. Então, vou testar o ponto A e o ponto B. Ponto A, 4 vezes o valor de x, que é menos 2, mais 3 vezes o valor de y, que é 1, igual a 8. Vamos conferir aqui? 4 vezes menos 2, menos 8, mais 3 é igual a 8. Deixa eu ver se eu copiei a equação certa. Então, tirei as coordenadas daqueles dois pontos do primeiro gráfico e vou testar para cada uma daquelas equações. Na primeira equação, y mais 2x igual a 0, lembra, né, que o primeiro número da coordenada é o x e o segundo é o y. Então, vou testar os dois pontos, mas é claro, se um deles der uma igualdade falsa, então significa que ele não faz parte da equação. Então, vai ficar aqui o valor de y, 2, mais 2 vezes o valor de x, que é menos 1, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Então, vai ficar aqui 2, mais vezes menos, menos, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2 é igual a 0? Sim, verdade.
Então, significa que essa igualdade é verdadeira. Eu vou precisar testar, então, o ponto B nessa primeira equação. No ponto B, o x vale 1. Então, vai ficar... E o y vale menos 2. Vai ficar menos 2 mais 2 vezes o x, que é 1, igual a 0. E aí eu vou ficar com menos 2 mais 2 igual a 0. Menos 2 mais 2 é igual a 0? Verdade. Olha só, então. Eu já encontrei que o primeiro gráfico, ele corresponde à primeira equação. Então, eu vou escrever ali, né, naquele entre parênteses que tem ali, ó. Vamos lá para a nossa lista. Aqui, ó, entre os parênteses aqui, eu vou escrever a letra A, porque eu descobri que o primeiro gráfico aqui corresponde à equação da letra A. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá certo? E aí, eu não preciso mais testar esses valores para as outras equações. O que eu vou fazer agora? Vou pegar as coordenadas desse ponto de baixo aqui, ó, desse gráfico de baixo. Quais são as coordenadas desse gráfico aqui? Eu vou chamar de ponto C. As coordenadas são menos 2 e 1. E o ponto D, aqui embaixo, ó, cujas coordenadas são 2 e menos 1. E vou fazer o teste para cada uma daquelas equações, com exceção da letra A, porque eu já descobri que a primeira, né, é desse primeiro gráfico. Então, aqui estão as coordenadas, e eu preciso lembrar, né, que aqui é x e y, e eu vou testar agora para a segunda equação ali. Então, aqui, o y vale 1 e o x vale menos 2. Vai ficar 2 vezes 1, que é o valor do y, mais o valor do x, que é menos 2. Isso aqui tem que dar quanto? 0. Então, 2 vezes 1, 2, mais vezes menos, menos, 2 é igual a 0? Sim, essa é uma igualdade verdadeira. Então, agora eu vou testar para o segundo ponto, ponto D lá, o x é 2 e o y é menos 1. Então, vai ficar 2 vezes o valor de y, que é menos 1, mais o valor de x, que é 2, igual a 0. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 2 é igual a 0? Verdade. Então, já encontrei também o segundo gráfico, né? O segundo gráfico representa a segunda equação. Então, a gente vai lá e coloca a letra B. E aí, por enquanto, tá assim, né? Primeiro gráfico, letra A. Segundo gráfico, letra B. Agora, a gente vai procurar qual é o dessa letra aqui, ó. Qual é o desse gráfico. Então, eu vou pegar as coordenadas dos pontos, mais uma vez. Então, desse ponto, eu vou chamar de ponto E, cujas coordenadas é onde o x vale 0 e o y vale menos 2. Esse ponto de cima eu vou chamar de ponto F, cujas coordenadas são 1 para x e 1 para y. E claro, né, como a gente já descobriu da primeira e da segunda equação, agora a gente vai testar só na terceira e na quarta. Então, testando a terceira, o x vale 0 e y menos 2, então vai ficar 3 vezes 0, menos o valor de y, que é menos 2, e tem que ser igual a 2 segundo essa equação. Então, 3 vezes 0, 0. Menos vezes menos, mais 2, que é igual a 0. 0 mais 2 é igual a 0, ou melhor, né? Que tem que ser igual a 2. 0 mais 2 é igual a 2? Verdade. Então, agora eu vou testar para o segundo ponto. O segundo ponto, o y é 1, o x é 1 e o y é 1. Então, vai ficar 3 vezes o valor de x, que é 1, menos o valor de y, que também é 1. Isso aqui tem que ser igual a 2. 3 vezes 1,
3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2? Verdade. Ah, então já descobri que o terceiro gráfico ali corresponde à terceira equação. Então seria a letra C. E claro, né, por último ali, o último gráfico vai corresponder à última equação. E aí a correção do número 4 fica assim, então, né? O primeiro gráfico é A, segundo gráfico B, terceiro C e o quarto D.